Gente, estamos aqui ao vivo. Vamos esperar alguns segundinhos para ter mais quórum. Tchim. Quem tá lá? A gente mesmo. A gente mesmo. A gente tá presente na nossa live. Mainha, sempre a primeira. Mari, saudades. Thanos, namastê. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Acho que Danos quer dar oi. Como que eu faço? Aceitar? Acenar. Não é versículo. É que a gente sabe tudo de live, gente. Gente, a gente não sabe muito, mas a gente depois a gente conversa pelo WhatsApp. Bruna Lopes. Bom, acho que podemos começar oferecendo esse brinde ao amor, né? Afinal, amanhã, comemoração de Valentine's, aí, dia dos amores, namoros e outros nomes. A gente vai falar muito disso também, de não dar nome, não encaixotar as coisas, mas amanhã, dia dos namorados, a gente vai passar por esse tema de amor. Primeiro, a gente quer agradecer nossos patrocinadores. Primeiramente a Deus, ao Karma e ao Dharma, e a nós mesmos que trabalhamos para que essa live pudesse acontecer. Exatamente. Esses patrocinadores nos oferecem kits incríveis, que vem cheio de vida, cheio de dúvidas, cheio de continhas para pagar, mas também humanidades, mas cheio de amizades lindas como vocês que estão aqui hoje com a gente para acompanhar. Por que a gente decidiu fazer isso, Gabi? Jorge? Viver, né, gente? É que nós somos o amor que deu certo. Isso! Tem muita gente que acha que tem. Que a gente tem uma relação. Um binômio aqui, gente. Que Eros, Paias, Não em é cima tanto desses assim, três. não. Mas a Gabi não está tão bem assim. Brincadeira, não. Somos amigos de alma, irmãos, de né? vida e de yoga. O yoga foi o que conectou, o que nos uniu aqui. Todo mundo sério, cara. Mas vamos falar então primeiro, acho que amor, né? Amor. Como que tá a vida amorosa? Vocês também podem se refletir sobre isso. Gabi trouxe uma pergunta interessante aqui, né? Antes da gente começar, sobre o que é o Dia dos Namorados, como que é se namorar também. Então fala um pouquinho. O que é amor pra você, né? O que é amor pra você? O que é amor pra você? Acho que, sei lá, o amor acontece pra gente desacontecer, talvez. Uau! Será? O amor acontece pra gente desacontecer. Eu acho que ele traz boas não, mas notícias interessantes sobre nós. Primeiro, Sim. o amor. Sim. É interessante isso, né? O amor acontece pra gente se desacontecer. E quanto que a gente se vê, né? Rendido pro outro, entregue ao outro nesse amor. E outra coisa que a gente falou também, né? Que a Gabi pensou da gente abordar, não é só esse amor de namorado, né? Mas quanto que você coloca amor no que você tá realizando, na tua profissão, num texto que você vai escrever, na comida que você tá comendo, na comida que você tá cozinhando. E disso fala muito o Karma Yoga e o Tantra Yoga, né? A questão de gozar a vida, estar na ação quando você tá presente. E eu acho que essa é a grande educação pra gente começar a aprender o que é amar o outro. Porque quando a gente tá nessa totalidade da ação, você desfruta e você se ama muito mais. Você se sente delicioso experimentando a delícia da coisa. É verdade. Fala libido mais, gente. Libido pro mundo, assim, né? Sei lá. Uhum. É um gozar pra vida mesmo. Fazer tudo com libido, com pulsão de vida, né? Nós não sabemos fazer nada sem paixão, né? Nada. Pelo menos nós três aqui, a gente faz tudo com paixão. Exatamente. E aí outra coisa que a gente tem conversado muito, assim, né, entrando nessa parte do fazer com paixão, principalmente na profissão, quem é autônomo como a gente, professor de yoga, dança, minha mãe que é revisora e trabalha autônoma também, quanto que você consegue pegar algo que não seja da sua essência. E a gente traz pro yoga, né, se alguém aqui já fez alguma aula de yoga com a gente, com certeza já ouviram falar de Satya, que é essa veracidade, essa autenticidade. Então, às vezes, a fórmula que funciona pro outro
e que o próprio Instagram vai vender, o sistema, a rede social vai vender. Olha, essa é a fórmula de sucesso. Você tem que fazer assim, seguir tal padrão, e aí você, né, obtém os frutos. Mas se aquilo não é da tua essência, e eu tenho usado muito essa brincadeira, assim, por mais que a gente coloque a mesma ação promocional na pitaia e na jaca... O que vai vender mais? O que vai vender mais? A jaca nunca vai vender que nem a pitaia, que tem essa cor aqui, ó, maravilhosa. A gente mistura na água saborizada e fica linda. Mas com a pitaia você também não vai fazer a carne vegana. Então, assim, Exato. é do karma da jaca ter aquele cheiro horroroso. Eu abomino jaca, mas me abri esses dias pra experimentar aí uma carninha de jaca e entender, né, o que é a sua essência. O quanto você tem tentado se registrar, assim, né, se marcar com fórmulas que não tem nada a ver com você, e o quanto nas suas pesquisas de autoconhecimento você tem conseguido entender, pera lá, mas o que funciona pra mim? Por exemplo, o que funciona pra Jorge? O que funciona pra que você esteja no eixo, esteja em paz, assim, hoje em dia, nessa altura dos seus lindos 40 e poucos anos, muito bem 43 vividos. anos. Nossa, o que funciona pra mim? O que te traz de volta pra sua casa? Mente, Olha. corpo, espiritualidade, devoção? Olha, eu acho que a espiritualidade me conecta muito. Antes de praticar yoga, a espiritualidade é muito profunda na minha família. Cresci uma família católica, então essa conexão com esse sagrado começou muito de criança. Com 8 anos, minha mãe me ensinando a rezar o Pai Nosso na frente de uma imagem. Olha que legal, de uma mulher segurando uma criança. Então, minha mãe falava pra mim que era isso, a sua mãe. Olha que falava minha mãe. Que ela é a tua mãe. E aí, mas você é minha mãe. Mas um dia você não vai ter mãe. Olha a minha mãe como me falava isso. Então, quando você precisar dela, ela vai ser a tua mãe. Então, a minha família vem disso. Acho que o yoga veio em um momento na minha vida muito especial. Conheci o Bruno. Foi ele que me levou nesse caminho do yoga, da prática. E quando eu escutava o Bruno falar sobre a espiritualidade, eu queria encontrar nas posturas essa espiritualidade, que eu não conseguia alcançar essa espiritualidade que eu me conectava quando era criança. Então, isso me levou a uma prática contínua, a querer me conectar com esse sagrado da mesma maneira que eu sentia quando era criança. Agora, uma postura para mim se torna um ritual, uma oferenda totalmente. No início não foi fácil, gente, porque olha, essa cabecita aqui, nossa senhora, tem tantas referências, que quando eu praticava eu queria competir, mas essa competência vinha também das referências que eu tinha quando eu era criança, né? Porque minha mãe me falava isso, você tem que tirar boas notas, isso que aquilo, lá, 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 porque quem não tem uma profissão não chega a ser alguém na vida. Então tudo isso desviou um pouco, inclusive com o Bruno conversamos sobre isso. Imagina, Jorge, se você tivesse a oportunidade de poder mergulhar no mundo das artes, poder dançar, poder pintar. Coisa que eu não tive, porque olha, nasci no interior, lá no Paraguai, onde não tinha acesso. E muita gente aqui no Brasil tem tanto acesso a essas oportunidades e vê o que a gente tem que agradecer por todas as experiências que a gente vive, né? Eu nasci lá, olha que legal, Bruno, São Paulo, eu lá no interior. Ele tem umas referências totalmente diferentes e a gente se conecta. E falando em amor, acho que amor é isso, poder encontrar esse equilíbrio. Eu com a minha história, você com a tua história e a gente criar nossa própria história. Eu sei que eu com a minha história tem coisa que não vai corresponder a gente, né? E ele tem uma história que não vai corresponder a gente. Então tentar separar isso, o que é da gente e o que não é da gente. Ou seja, o que é meu, o que fica lá meu, aquilo né? E até saber das faltas, né? Lidar com as nossas faltas e lidar com as faltas do outro. Nossa, Aproveitando, e aí, você, o que te traz pro eixo? Gabriela, Gabiflix, que eu sei que tem uma legião de fãs aqui querendo acompanhar o Gabiflix, que eu falo pra ela, como que você relaxa com tantas histórias, com tanta coisa? Conta pra gente o que te traz pro eixo. Não sei se é tanta coisa assim. O que me traz pro eixo, eu acho que tá bem consciente do meu Dharma, assim, né? Tem uma frase, o Dharma protege quem protege o Dharma, né? É isso mesmo. Essa disciplina de entender o que a gente veio fazer no mundo e seguir, mesmo em muitos momentos nas dúvidas, né? Que a gente tem.
que na verdade acho que a maior parte do tempo a gente tem dúvida, como caminhar na dúvida com a certeza de que a gente tem uma guiança maior, de que a gente tem um amparo maior, uma proteção. Então, com tantas mudanças assim que eu tive na minha vida nos últimos anos, eu tenho uma confiança de que tá tudo na ordem muito grande. Então, essa confiança me traz para um eixo, para um centro de, assim, de entrega mesmo, de paz. Então, eu acho que colocar intenção em tudo que a gente faz. Muitas vezes a gente não entende por que a gente tá fazendo, e eu tô tendo bem um exercício de colocar mais pro sentir, assim, sabe? Me sentir no mundo, como eu me sinto com as situações, vir pro corpo, né? Essa expressão da vida que tá aqui no agora, no presente, a gente sai da cabecinha, da mente flutuante. Então, eu acho que esse dharma, esse propósito, entender também o que me faz bem, né? Colocar os limites. A prática do yoga a gente vai percebendo também o que faz bem. E aquela coisa, né? Será que o que a gente quer é realmente o que a gente precisa? É o que a gente, como a gente tava falando aqui, né? É o que a gente banca, o que você tanto quer, o que você tanto deseja. Você banca? Você realmente banca? Se a gente for pensar pela visão do yoga, provavelmente não. Talvez você vai bancar lá no futuro, se for pra você bancar lá no futuro, essa coisa, pessoa, situação, vai chegar até você no momentinho certo ali. Isso que você falou de que o Dharma protege quem protege o Dharma é muito louco, assim, porque eu vejo que tem bastante gente aqui na sala que é envolvido com o universo do yoga. E eu pergunto pra vocês, alguma vez vocês realmente, assim, dentro de todos os medos que a gente tem, ansiedade que às vezes bate de não saber o que vai ser da situação que a gente tá passando, alguma vez vocês realmente se sentiram desamparadas ou desamparados, assim, com a gente fala que nunca, assim, essa mão divina é muito nítida como ela sempre vai protegendo, por mais que às vezes pareça que você tá saindo do caminho, que as coisas não estão dando tão certo quanto você queria, nunca chegou num lugar assim de desamparo mesmo, total, assim. Hoje a gente entrou um pouco na piscina, assim, eu adoro entrar na piscina quando tá frio. Acho que a água fria brinquei com a Gabi, né? Falei, para de investir em botox e vai pra cachoeira que já faz porque yoga com botox com moderação, né? Acho que é o segredo. Mas eu pensei, falei, nossa, a vida é que nem esse cabelo aqui, gente. Ele é imprevisível. Então, às vezes, eu posso passar todos os finalizadores. Yoga é viver os processos. Porque, olha, quando você respira, quando você forma a sua guerreirinha, o seu guerreirinho, é todo um processo. Então, yoga nos leva a esse estado de desfrutar desse processo de como relaxo meus ombros, realizo uma respiração profunda. Se eu vou perdendo isso também, como que eu vou admirar o que a vida me oferece? Uma borboleta é a etapa final da sua vida. Mas ela começa lá de uma coisinha pequenininha, vai comendo as folhinhas do jardim. Você desfruta disso? Você desfruta de cada momento da vida, desse processo? Porque a velhice é uma parte que a gente vai passar por isso. Eu acho que isso pode responder uma pergunta que todo mundo faz. O que é ser tântrico? O que é tantra? Isso! Aí talvez responde muito bem também. Não sei se eu responderia muito bem. Temos aqui a Mari. Quem quiser entender com mais muito profundidade, né, experimentar melhor. o Tantra Yoga realmente na pele, na respiração, nas palavras, procurem a Mari. Mas eu acho que a Mari Montenegro, mas eu acho que isso que a Gabi coloca resume, assim, né? Estar presente completamente na ação e gozar aquela experiência, gozar, sentir, né? Sentir a vida, olhar. A confusão da minha vida agora. Desfruta, mergulha nessa depressão, mergulha na ansiedade, vai lá no fundo, mas assim, sente o que tem que sente o que tem que sentir naquele momento com 100% chora, de presença. Tem que chorar, chora. Porque quando a gente ama também, a gente sai um pouco da gente, porque da gente já basta a gente mesmo, né? Vixe Maria, total. Então quando a gente ama, é um processo também de desapego, de desidentificação de nós mesmos, assim. A gente tá pro outro, tá pro aluno. Isso, você falou uma coisa muito interessante com relação ao apego. Vou tocar um pouco esse assunto aqui, de uma pombinha que veio aqui fazer um ninho aqui. A gente tem uma planta aqui pendurada aqui na frente de casa, ela veio assim, não pedi permissão, ela veio e colocou 2 ovinhos. Aí você observa o processo, porque olha, ela mãe cuidando dos ovinhos, ninguém se aproxima dela, ninguém. Ela conviveu com a gente um bom tempo, tomando café da manhã com a gente aí. Mas você se aproxima dele e levanta as asas, tá?
Aí que acontece? Os ovinhos quebraram, lá. E aí eu comecei a ver como que a mãe cuidava dos filhotes. Mas o mais importante de tudo é que chega um momento que a mãe fala para os filhotes: sai daqui, agora eu vou viver a minha vida. Porque o seu filhote, se a mãe não faz isso, o filhote vai continuar pedindo comida. Então, eu achei maravilhoso isso. Falando no apego, né? Falando em apego, É legal isso. E a gente faz a pomba real. É caralho, capotaço. É isso mesmo, gente. É um jogo de presença e ausência. Exato. Talvez. E a gente entender, gente, assim, a gente martela muito nisso. Por isso que a gente sai da toca uma vez por ano pra fazer essas lives. E até a gente pede perdão pela nossa inabilidade, talvez com isso. A gente não quer... A Jay que tá aí, A Jay não é muito... Ela vai nos ajudar até a próxima vez com o episódio 2, você sabe? Mas não é o nosso foco, não é o que a gente ama fazer, mas a gente ama ter essas conversas entre nós. Inclusive, quem quiser tá em casa ou marcar num lugar e a gente conversar sobre isso. E a gente fala o aqui, dia inteiro. A gente troca muitos podcasts. Sobre o assunto que você quiser, a gente conversa. A gente não é especialista em nada, mas a gente tem 2 orelhas magníficas que a gente vai escutar. E um repertório interno de coisas que repertório interno a partir das referências que a gente viveu, nossas experiências. A gente não é conselheiro. E ajudar a desinfluenciar um pouco vocês, assim como a gente briga pra sermos desinfluenciados por tudo isso que tá acontecendo. Justamente porque isso que a gente tá fazendo agora tira muito a gente do lugar de presença. E pra mim, assim, eu não tenho a menor dúvida que esse índice de depressão, de ansiedade e de tudo mais que a gente vê, assim, nas nossas famílias, nos nossos amigos, talvez em nós mesmos, tá totalmente associada com esse roubo do estado de presença que rede social e TV e excesso de tela traz pra gente, assim. Porque quando você tá no presente é quase impossível você experimentar esse pensamento que vai te arremessar pro futuro, trazendo incerteza. É impossível que você se distraia, porque eu acho que a tela, independentemente que seja celular, a TV, distrai muito. Distrai de quê? Então, a nossa mente também é assim. A nossa mente é como essa tela. São um monte de imagens. E se você ficar numa imagem que te traz tristeza ou ansiedade, você se distrai. Aí tira da falta. A gente precisamos voltar ao eixo, presente, respirar. Sente um pouco de solidão. Exato. Sentir um pouco. É bom sentir solidão. É bom sentir solidão. E nessa solidão você aprecia o quão bom é estar comigo mesmo. E o quantos talentos eu tenho. E outra coisa, né? Os personagens, assim, a gente começou falando de amor, né? E a Gabi falou, antes da gente começar a live, falou, mas vamos falar de um amor de uma maneira mais dilatada, né? Em outros campos que não só o amor romântico, erótico. E é difícil a gente bancar muitos personagens nessas relações amorosas, no nosso amor ao trabalho, no nosso amor à família. A gente costuma repetir padrões. Geralmente, se você é uma pessoa apegada, você vai ser apegado tanto aos seus amigos, quanto aos seus filhos, quanto ao seu marido. Se você é uma pessoa aventureira, esse instinto de aventura também vai perspassar todas ali as suas relações. E às vezes quando a gente enxerga, né, a pessoa aqui no Instagram, no Facebook, na rede social, você vê que a persona, né, aquilo que a gente enxerga não bate com o que a gente realmente conhece da pessoa, assim. Então tem um recorte também. É um total recorte. E lógico, a gente nunca vai botar aqui o que a gente não quer que o outro veja. A gente seleciona lindamente o que a gente quer que o outro veja. E a gente... E também é o que a gente quer ver da gente. O que a também, gente exato, muito mais fundo. O que a gente quer ver da gente. A gente faz um falso selfie, né? Eu gostei. Então vamos entrar Falso agora em verdade ou desafio? Meu Deus! Gabriela, o que você o que talvez você gostaria de esconder das pessoas? Qual que é um lado seu que te incomoda, assim, essa coisa que você não colocaria nas redes? A minha vida é cheia de perrengue, pelo amor de Deus. Sério? Mas você é professora de yoga, você não tem perrengue. Conta mais. Fala mais sobre isso. A gente sempre quer, né, fazer um recorte bonito pra... pra postar. Inclusive pra gente acreditar naquilo e falar, não é isso, né? Mas... Você tá cansada? Eu sou bonita, mas eu tô cansada. Eu tô sempre cansada. Mais
mais alguém em casa tá cansado? Gente, a gente tá muito cansado, né? Mas pelo menos teve esse feriado aí pra conseguir O que dar a gente dar tem uma feito com os parecida. nossos cansaços? Então, Também volto tem nesse assunto. O que te nutre? É. O que me tira, e tem uma parábola muito legal, não lembro agora de qual livro que veio isso, mas acredito que foi de um livro de um dos grandes difusores. Ai, que estranha essa palavra. Um dos grandes mestres que Dias. difundiram o yoga no Brasil. O yoga. Mainha, perdão se não for difusores, ela já deve estar querendo me matar em casa. Mas o professor Hermógenes, se eu não me engano, eu li essa citação do Hermógenes, que conta uma passagem que tem um empresário trabalhando em home office no computador e o jardineiro fazendo o jardim dele. Vem a hora de almoço, o jardineiro para almoçar e o empresário tem uma hora de almoço um pouquinho maior. Ele vai lá no almoço dele mexer no jardim, aí o jardineiro vira pra ele e fala: patrão, um nome, sei lá, qualquer um que você quiser imaginar, o que você tá fazendo? Você tá descansando agora, é a hora do seu almoço. E aí esse empresário responde: mas eu tô descansando. Então, assim, às vezes o descanso tá muito mais relacionado em trocar a atividade, trocar o estímulo e não só experimentar o ócio. Acho também que a gente também tá nessa carência de ócio, e aí invocamos, né, acho que todo mundo ama esse livro, filme, Comer, Rezar e Amar, o dolce far niente, essa coisa, né, Fazer nada, essa cara. metáfora dos italianos, que eles têm esse momento, e a gente tem alguns alunos morando na Europa, e eles realmente falam que ali, às vezes, no horário pós-almoço, tudo para, tudo fecha, comércio, as pessoas tiram seus cochilos, resolvem o que eles têm que resolver. Então, assim, temos que nos educar para esse dolce far niente, para esse ócio. Desculpa aí a pronúncia do italiano se estiver errada, se tiver alguém que saiba. Mas também entender, assim, qual tipo de atividade te descansa no sentido de você trocar o estímulo. Porque, por exemplo, nós, né, como trabalhamos com yoga, eu com a dança e eu ouço música o tempo inteiro, quando eu chego em casa eu quero desligar tudo, eu não quero ouvir som, não quero ouvir TV, não quero ouvir música, porque tá muito associado também Com o trabalho. com o trabalho, com a atividade que eu realizo. Então tentem descobrir, assim, vão entendendo essas deixas, né, que o universo e a sua própria mente e corpo te dão. Quais são as suas pequenas nutrições? E a Gabi, um dia eu tive uma conversa com ela sobre relacionamento, e ela me falou isso, assim, né, a gente, pra nutrir a relação, a gente precisa ter esses momentos de individualidade saudável, assim, porque às vezes o que nutre um não é o que nutre o outro. E se a gente fica, né, tentando, não, mas eu vou tentar me nutrir ali pela série, pelo Game of Thrones do Netflix, que talvez o meu parceiro goste e que eu não. Claro, você pode acompanhar? Pode, faz parte da vida dois, acho que ter essa adequação, mas também faz parte entender que às vezes os alimentos, a fórmula vitamínica de cada um é diferente. É diferente. Do outro. Totalmente. Que mais? Vamos Amor é profundo, né? Amor é profundo, mas eu acho que a gente também às vezes complica. Eu também acho. Assim, acho. Podia ser mais. Acho Pensa- que amor é viver os processos. Olha que lindo. E a gente só entende isso com a maturidade, né, gente? É Precisa de verdade, de andar Essa um pouquinho na leveza, estrada. né? Essa leveza. O amor do agora, né? Viver o amor agora, eu te amo agora. Essa presença, né? Esse que é o flow, né? Que a gente fala tanto nas aulas. E quanto às vezes obter o objeto de desejo aniquila aquele desejo, né? Então, pra quem tá em relações, e isso a gente pode levar também, gente, não só pra relação a dois, mas também pra aula de yoga. A gente tem experimentado às vezes isso com a gente e às vezes com outras pessoas. Quanto que você consegue adubar, manter aquela relação de ser aluno de yoga, de ser professor de yoga, de ser amante, namorado, mãe, filho, né? Não é fácil. E aí o que a gente vê às vezes? Mulheres desesperadas, porque o papel de mãe você não consegue chutar pra lá e tirar férias, né? Então, assim, precisa achar esses caminhos de adubação, assim, pra desempenhar melhor os papéis e às vezes também não se desvincular tão rápido de coisas que poderiam florescer árvores lindas, assim. Eu uso muito o Jorge como exemplo, mesmo a Gabi, assim, e mesmo eu, assim. Eu acho que nós três temos essa característica e eu sei que muitos de vocês que estão vendo também
de se aprofundar. A gente não consegue ficar na superfície, assim. Não. Se a gente... Não. Vamos tentar entrega. ficar um pouco mais, né? A gente vai. Mas assim, começou a estudar mantra, gente, há 7 anos estudando Há mantra. 7 Começou a anos. estudar yoga, nunca mais parou. Acho que é 5, você começou mais cedo. Não, enfim, mas assim, só resumindo, assim, o que a gente começa, e você sabe se você tem aquilo, né, que a Gabi falou, se você banca aquilo, é o beach tênis, é o crossfit, você sabe, você consegue já saber se realmente você vai bancar ou se você tá se esforçando pra entrar na persona que os outros esperam de você, assim. Exato. Eu, inclusive, sei que um dos meus treinos é justamente conseguir romper, às vezes, esses cordões umbilicais, assim. Porque eu começo e eu vou cavucando ali, criando raiz. E eu quero entender toda a água que corre ali por baixo e os nutrientes que tem nesse solo. Mas eu acho que, às vezes, na atualidade, as pessoas estão funcionando de um outro jeito, assim, né? Muita degustação. Uma das coisas que o yoga trouxe na minha vida é perceber aquilo que eu gosto e aquilo que não gosto. O que é negociável, o que não é negociável. Exatamente. Exato. Né? Então, partindo disso, a gente vai escolhendo o que, né? Por exemplo, você vê uma coisa assim, o que me prende, tá? O beach tênis. Então, vai por 5 anos praticar beach tênis. Se está no crossfit, vai por 10 anos praticar. Vai, se deleita, disso que a gente está falando, se deleita, mergulha. Atualmente, vejo que as pessoas estão pulando daqui para lá. Tic, 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 tic. Então isso indica algo dentro das pessoas. Existe algo que quer preencher, mas não estão conseguindo preencher, Porque sabe? isso aqui é o gostosinho também, né? Falta algo gostosinho. Pula aqui, pula E outro. às não sei o que, vezes, até o medo de realmente se encontrar. Porque quando você dá esse tempo, né? É que nem o processo. A gente tem uma amiga, Camila Guidolin, que trabalha com vinhos. E ela trouxe muito essa metáfora, né, gente? A gente tá aqui, ó, tomando o que a Guidolin não indicaria. que é uma mistura de Jack Daniels Blend com um suco de maçã. Mas você não toma só chá? Acha? Acha? Não. Mas a Guida fala muito disso, assim, né? Que tem muito essa ação do marketing e da imagem em cima da garrafa de gin, da garrafa de whisky, né? Dos destilados. Mas ela fala que o processo do destilado é muito mais simples do que o lindo amadurecer do vinho. Então, assim, o vinho é a bebida que demanda esse tempo. E aí, você tá pronto pra ser vinho? O que você quer ser? Você quer ser o vinho? Ou você quer ser corote? Você quer ser o Jack Flavors, entendeu? E às vezes você tem medo de realmente se encontrar e você não dá esse tempo. O yoga traz isso, te permite te encontrar com você. Aparecem coisas aí. Então, você tá disposta? Porque não é só aquela coisa de chegar na aula e fazer uma postura. Nossa, eu tô conseguindo, não sei o que mais. Não passa por aí. Yoga é uma coisa muito mais profunda. É você mergulhar nos seus pensamentos, nas suas emoções, você se encontrar consigo mesmo, você conversar com você mesmo e você entrar nessa discussão com você mesmo. Que muitas vezes as pessoas não querem, parece que tem medo de se encontrar consigo mesmo. E inclusive continua depois do tapetinho, né? Exato. Daí que o bicho pega. Exato. Agora eu vou lançar outra pergunta aqui pros 3. Começar com Gabi. Quem que é você no tapetinho e na vida? E o que você consegue entender quando você tá no tapetinho de dicas que aquele Você momento corote? te dá? Ai, Silene! Banca o corote! Silene, você banca o corote. De todas as cores, de todos os amores. Aliás, um abraço pra todo mundo que tá na parada LGBTQIA++. Toda forma de amor vale a pena. E a gente tá aqui representando esses muitos amores. Quem é Gabriela no tapetinho de yoga e fora da vida? Porque a gente sabe que é tudo a mesma coisa. A pessoa no tapetinho é quem ela é na vida. Potências e fraquezas. Fraqueza. Eu acho que eu desenvolvi a potência da força nas práticas, assim. Então, por exemplo, o guerreiro é uma postura que eu fico e que eu banco ficar. Porque é a força que eu tô precisando e que estou desejando ter na vida. Então, eu acho que tá realmente, assim, bem coerente. Talvez a flexibilidade me falte um pouco, assim. Eu me entrego muito pra tudo que eu faço, pra todas as pessoas que eu tô, independente, né, de todas as formas. Então tem muita entrega, mas talvez a flexibilidade aí ainda seja um lugar de controle pra mim. Então, outro dia eu escutei de um professor querido da Santa Casa, Dene, maravilhoso.
Que ele falou assim, às vezes a gente enrijece tanto, segura tanto pra não sentir o desconforto. Que é o que eu tava fazendo na prática dele. Então eu tava lá sentindo um desconforto muito intenso no meu quadril, do meu encurtamento aqui no iliopsoas. E aí eu ficava mais tensa ainda. Ele falou assim, solta, se rende. Porque às vezes essa rigidez toda é pra evitar o desconforto. Então assim, eu acho que na minha vida, o exercício agora é me render pra sentir inclusive o desconforto. E olha que interessante, assim, li um livro presente de um aluno, é um livro antigo, chama Siddhartha, de Hermann Hesse. E ele fala muito sobre essa questão da fórmula das doutrinas religiosas, né? E ele fala que toda doutrina religiosa, filosófica, é falha. Porque aquela receita, ela não cabe para todas as pessoas. E cabe cada um entender qual é o seu remédio e qual é o seu veneno. Isso que a Gabi coloca, né? Que ela sente que ela precisa se render pro desconforto. Já eu que venho da história da dança, eu tenho buscado o caminho oposto pra minha prática. Durante muito tempo, a gente que é bailarino, a gente lida com esses desconfortos o tempo inteiro. E a gente aprende a atuar pra não mostrar pra vocês que são a plateia aquele desconforto. Então quando você olha ali, às vezes a bailarina dançando nas pontas, você fala, nossa, que leve, que bonito. Sem saber que aquele pé ali por dentro tá virando carne viva. Que essa pessoa tem uma mente, às vezes, maluca, porque ela é super comparada, super exigida. Então hoje o que eu vejo, qual que é o remédio, né? Esse lenitivo curativo para as minhas práticas. É justamente não me deixar chegar no desconforto. Porque a minha tendência natural já é falar, não, vamos lá, vamos no fundo dessa postura, vamos mergulhar nesse desconforto e vamos ser perfeito. Não, menos, assim, terceira idade, é fazer encostado na parede, fazer com um bloquinho e me permitir experimentar um lugar de paz que seja mais suave do que aquele chicotinho interno que a dança embutiu aqui na cabeça, e todo mundo que já dançou acho que sabe um pouco do que é isso. Só um minuto, a Jay escreveu assim, a gente é o que a gente consegue ser, é isso aí, né? Exato. Em fases diferentes da vida, né? Seco, no yoga eu sigo o mantra de Swami Shivananda. Eu sigo o mantra de Swami Shivananda, A Débora gente é o Seco. que a gente Consegue ser. E a Débora é um excelente exemplo pra isso, porque é uma puta artista versátil, camaleônica, que se permite ser tudo, e eu acho que isso é maravilhoso. Eu sempre falo assim, gente, como seria bom. Eu falei, nossa, imagina se hoje eu acordo sendo o Jorge, amanhã eu acordo sendo a Gabi, assim, que delícia de vida que isso é uma das seria coisas, sair assim, da nossa caixa. E sair da caixa, o que eu mais falo, assim, nas práticas, esses rótulos todos que a gente tem, né? A gente se permite sentir tudo que tem pra sentir num dia só e vestir todos os papéis que a gente tem pra vestir num dia só. Porque a gente é tanta coisa, essa multiplicidade, assim, né? Mãe, profissional, aí você sai pra balada, dança, aí você conversa com os amigos, aí você dá outra aula. Muita coisa acontecendo, porque a vida acontecendo, né? E você, my love, my grace, my lord. Trazendo intimidades pra lá. Quem é você dentro e fora do tapetinho? Na fila do pão. Na fila do pão. Quem é você na fila do pão? Direto. Agora, com 43 anos, depois de ter praticado já 4 anos de yoga, eu acho que não estou numa etapa, mas essa etapa é na etapa que eu estou de perceber todo o processo que eu vivi no yoga. Quando comecei a praticar, eu era muito competitivo. Por quê? Porque de onde vinha essa competitividade? Hashtag pita. Exato. Primeiro, sou de dosha pita. Não sabia disso, o yoga me forneceu essa informação também. Mas também vem da minha história da época de criança, que minha mãe pedia sempre notas boas, meus pais sempre... E falava sempre, meus pais falavam isso. Olha, Jorge, se você não tirar boa nota, você vai ficar aqui em casa trabalhando na roça. Então eu não queria. Então eu tinha que tirar boas notas. Então para mim tudo era competição. E isso levei nos inícios do yoga, levei. E com a voz amável, carinhosa desse professor aqui, ele foi me levando a esse processo, de poder observar esse processo de que isso é normal em mim, que eu preciso passar por essa etapa para poder entender quem sou eu, de onde vem tudo isso. Agora, eu mergulhei com tantas coisas, eu desfruto da prática e busco encontrar nessa prática a conexão que sempre quis, que é a espiritualidade, o sagrado. Né? Eu dou o melhor de mim em cada prática. Se hoje
eu não consigo chegar nessa postura, não faço. Mas eu dou tudo de mim até onde eu consegui. Trazendo sempre a Rinsa, né? Verdade? Aqui tá. A Rinsa. Então, nossa, quem sou eu? Muito difícil responder. Agora, nessa etapa da minha vida, eu tô assim. Net. Net. Parece que Net. está equilibrado, assim, eu tô numa etapa que está tão equilibrado, tão gostoso na minha vida, que eu consigo ver as coisas. Parece que estou numa montanha, tipo uma águia, que eu tô conseguindo observar as coisas e falar, nossa, isso não é bom para mim. Isso não é a minha essência. Isso não vai comigo. Isso não vai, entende? Não me identifico com isso. Então, eu tô nessa etapa agora. Você se respeita. Tô... Isso que a Gabi trouxe, pra quem não conhece, eu sei que a maioria já praticou yoga, mas isso é mais ali também das profundezinhas do yoga, mas tem uma expressão que a gente usa muito nas práticas de Vedanta, que é uma aula de yoga em que a gente lê trechos de escrituras e fala sobre aquelas passagens, e vem essa expressão que diz neti, que significa não é isso, não é aquilo. Isso é o sagrado e isso é a gente, assim. Sair um pouquinho da caixa, que nem a gente fala, né? Que a gente tem visto muito hoje em dia, desculpa se alguma de vocês for essa pessoa, mas as mulheres, por exemplo, assim, você entra na bio do Instagram, ou no Facebook, tem lá, né? Sei lá, Virgínia, mãe da Valentina e da Camille. Assim, a primeira coisa que define aquela mulher Quem é ser mãe? é a mãe, é a maternidade. Ou senão a gente vai, né, num grupo que você não conhece, você fala um pouquinho de você, quem é você? Eu sou Jorge, tenho 43 anos, sou engenheiro. Olha que interessante quais são, né, o pódio de prioridades que você vai colocando quando você se lembrei descreve. agora de uma coisa que eu assisti no YouTube, num short, assim, porque sempre de vez em quando assisto um pouco short, assim, que aparece. Era um filme, na cena de um filme, de um senhor que ia visitar a filha que estava internada no hospital e ele se confundiu, entrou no quarto de outro paciente. E esse paciente estava deitado na cama, cego, perguntou assim, sabe? Conversa vai, conversa vem. E aí a pessoa que estava deitada na cama pergunta, quem é você? Então, sou professor de história, lá. E aí ele pergunta, e se você não fosse professor de história, quem é você? Então, eu sou professor de basquete, não sei o que. E se você não fosse professor de basquete, quem é você? Então, eu sou marido, tenho 3 filhas, eu pai. E se você não fosse pai, marido, quem é você? É uma brincadeira? Perguntou ele. Não, continua. Quem é você? Eu quero saber quem é você. Então, eu sou cristiano. Tá. E aí perguntou assim, e o quão importante para você ser cristiano? Muito. Que estranho, interessante, porque está na última da lista. Então, o que é importante para você na sua vida? O que você coloca em primeiro lugar? E quais são esses papéis que você está se associando mais? Isso e realmente sempre colocamos você? a nossa profissão como a maior coisa. E o que realmente não importa está lá na última. Vou puxar agora um pouquinho, que eu sei que tem bastante professor de yoga e terapeutas de outras linhas também. Questão de vida profissional. Gente, tá lascado. Vida profissional tá lascado, porque o que a gente sente também que acontece hoje em dia? Todo mundo tem a fórmula de sucesso de fazer você ter muitos clientes, seguidores, alunos e alunas, pra quem é professor de yoga, todo mundo tem a fórmula. E essas pessoas já sacaram que elas podem tirar dinheiro da gente que tá lá nadando, às vezes no mar da escassez. Exatamente. Pra tentar experimentar essas fórmulas que, assim, o que a gente tem experimentado não é a fórmula de sucesso real. Porque a gente vê, assim, muitas das vezes, né, quem é a pessoa na rede, ela tá super projetada e hoje em dia tem essa identificação de que se você ter sucesso, né, você ser bem sucedido, é o quanto você tem de seguidor, quem que te acompanha. Um momentinho? Claro. Quanto dinheiro você tira dos seus seguidores no Instagram? Gente, quero saber. Porrada e bomba. Quanto dinheiro você tira? Me diz, porque eu quero. Porque eu vejo que tem 1 milhão, alguma coisa tem que é efetivo, econômico. Me diz quanto, o que é? E é impressionante, assim, como tem gente agora procurando a gente pra falar, não, deixa fazer seu Instagram, deixa eu cuidar, porque aí você vai ver, eu vou dar a fórmula e você vai... E ao mesmo tempo a gente conhece várias pessoas que já experimentaram esses lugares e estão no mesmo ralo que a gente, assim.
Então, o que você quer ser, né? Bem sucedido ali na rede. E por trás, você em casa, lá embaixo do seu cobertorzinho, tá totalmente fragmentado, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você. E a gente falou disso já, né? E a gente vê hoje em dia muito professor de yoga tentando ganhar dinheiro vendendo um modelo de serviço às vezes mais barato, mais replicável, que é uma coisa que, por exemplo, nós três jamais conseguiríamos. Gente, cada vez que é nosso aniversário, eu pelo menos, eu preciso responder pessoa por pessoa. Imagina eu tendo milhões de seguidores, tendo que saber o nome de todo mundo, o que vai na vida e no coração de todo mundo, porque quem me conhece sabe que esse sou eu, assim, eu quero saber quem é meu aluno. Eu posso escrever uma mensagem automática, assim, no final de tudo, assim, 2 dias depois, para todos que me mandaram mensagem, muito obrigado, lá. Mas Acabou. sei lá, eu acho que se a pessoa que banca isso, se Banca é o que ela isso. quer, É tudo dela, certo. tudo certo. Tudo Tá certo. ótimo. tudo É certo. que a gente trabalha de um jeito que a gente quer saber quem é o aluno. Exato. Né? Que a gente quer observar, é um trabalho assim, cuidadoso e minucioso de Essa balança de você poros tem abertos. de poros abertos. poros abertos. Você tem vocação pra ser influencer? Ótimo, a gente já descobriu que a gente tem pra ser desinfluencer. Eu não quero ser influencer, Tira. não. Não Tira. quero ser, porque eu tenho as minhas próprias referências. Eu não sou referência pra ninguém. Porque o Jorge, olha, nasceu lá no Paraguai, lá no interior, conviveu com vacas, com cachorros. Eu nasci em São Paulo. E cada um de vocês tem isso. Então, eu não sou referência pra ninguém. Eu sou apenas uma ferramenta que venho te trazer algo que te vai te fazer bem, te vai te auxiliar na tua vida. Entende o que você precisa. A Entende partir assim, das experiências que eu vivi, tá? Me desculpa. Não, imagina. Entender o que precisa. E às vezes a gente fica muito mesmo, né? Nessa briga. Será que o que eu quero é o que eu preciso, né? Desejo versus necessidade, possibilidades, necessidades, né? Então, assim, bancar mesmo o que você quer fazer da vida. A gente tem uma amiga, assim, eu tenho 2 amigas que são extremamente diretas e eu adoro, assim, o Jorge também, essa linha taurino, assim, direta. Eu até Mas medo é dos bom. áudios dele. Quem é aluno sabe também que ele fala assim, vou contar uma história. Você sabe que já vai vir porrada e bomba. Mas... Ai, perdi o fio. Que você tem 2 alunas. Que falam a verdade. Ah, Fala a sim, verdade. essa coisa assim, o que você deseja e o quanto você banca desse sonho e desejo, assim. Nós, por exemplo, temos este sonho de morar no Nordeste, assim, a gente Eles gosta, dois, eu nós não dois, quero ficar aqui. A gente gosta muito de praia, e aí essa amiga sempre fala assim, tá esperando o quê? Tipo, gostei. vai, né, vai agora. Ai, não, mas primeiro eu preciso, né, terminar o doutorado, eu preciso ter mais dinheiro, preciso ter uma reserva. A gente não precisa de nada disso. Gente, Quando a gente nunca quer- vai estar tudo bom. Eu sempre Disso, falo, disso. desculpa o perdão da palavra, desculpa. É que nem quando quer dar. Tipo, quando quem quer dar, acha o caminho pra dar, Exato. entendeu? Você entende? Faz o possível, vai lá e dá. Não fica E não achando queira pretexto. mentir, não, porque a gente sabe gente muito sabe bem. A gente disso. sabe o que a gente passou também por isso. Né, Gabi? Dar e comer. E eu bato o martelo aqui que quem come de verdade são as mulheres. E comem muito bem feito. Mas ó, quando eu comecei a dar aula, não, antes de eu começar a dar aula, eu me lembro que o Bruno, vocês foram viajar de férias, aí vocês falaram assim, você vai me substituir? Eu falei, eu não tô pronta, fazia curso ainda de formação. O que você falou? Perfeito já é. Eu não lembro o que eu Formação da falei, minha mas vida, isso aí. eu devo ter falado alguma coisa que te convencia que você já estava pronta pra dar aula. E você já Você estava. falou, perfeito já é, vai bem que você sabe que é isso aí. Não, e ele Olha, teve um dia que Belo. falou assim, Jorge, Júlio, tal data, você vai substituir professora tanto. Eu não sabia nada de yoga, eu tive que criar toda a minha aula, não sabia de nada. E no primeiro dia que aconteceu, apareceu uma grávida, eu não sabia nada de nada. Tive que mudar tudo. Mas o que a gente mais Mas escuta assim a às gente vezes... aprende, Não, a gente aprende. né? E o que a gente mais escuta, a pessoa fala assim, eu quero tanto fazer, mas agora... Gente, nunca vai estar na hora certa. Que hora que é certa? Nunca. Ai, agora minha vida tá alinhada financeiramente, eu tô Exato, ótima, eu estou vendo um romance mas- perfeito, o filho tá ótimo. Gente, Não existe. não existe isso, Então, não vai ter, não vai ter, não vai estar tendo. O que a gente tenta, o que a gente tenta trabalhar na gente, a gente fala muito isso no nosso curso de yoga, né? Esteja com os radares sempre ligados. E se você tá no presente, esse radar tá ligado. Pensa num bicho na natureza. Esse radar vai estar sempre ligado. Então, assim, E dá. Falei daqui, ó. A Mari, amor, amar, rezar, amar e dar. Vamos
Gozar a vida, gente. É isso aí. Mas então, assim, trabalhem esses radares. Esqueçam essa perfeição que o outro espera, ou às vezes que você mesmo espera. Eu sou essa pessoa autoperfeccionista extrema, assim, eu sempre espero muito de mim. Eu tenho que aí ter... Calma, lindão, fala assim. Calma. Não, ele sempre fala, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E por mais que eu sei que vai dar tudo certo, porque nunca nada deu errado na minha vida, a gente tem esses medos, né? Mas isso, treinem ligar os radares, assim, das relações. E a gente tava falando até disso na relação de namoro, assim, né? O que falta o que você sente falta como prazer em relação ao outro, assim? Quanto que você espera que o outro te dê prazer, o quanto você se preocupa em dar prazer pro outro. Disso depende esses radares, né? Nas relações. Você se relaciona para dar prazer ou para receber prazer? E um radar, ele tem que ter as duas coisas, né? Ele tem que ser alimentado e alimentar. Ele tem que estar ligado na energia, mas ele tá captando o que chega. Tem gente que só dá. Mas é sério. Então, se faça essa pergunta. A sua tendência é ser uma pessoa que só dá? Ou a sua tendência é ser uma pessoa que só quer receber? Ou você tá lá... E o yoga fala muito disso, né? Desse caminho sáttvico, esse caminho de sattva, que é o meio termo entre a inércia e o movimento, entre o quente e o frio, assim, até no tipo de alimentação, o tipo de atividade, a quantidade de sono. O Bruno sempre fala que eu sou muito egoísta. Eu entendo isso. O egoísmo saudável. Eu não sei por que esse egoísmo... Pra ele, e tudo vem do que eu vivi na minha infância. Porque minha mãe sempre me protegia nesse amor que minha mãe tinha, esse conceito de amor que minha mãe tinha, me sobreprotegia muito. E não me permitia eu me desenvolver como criança com outras crianças, com outros vizinhos. Eu brincava, eu mesmo buscava a forma de me divertir. Eu lembro até agora que eu, com a minha imaginação, criava cidades, pontes, imaginava que eu estava... Olha, foi o melhor momento também, mas eu vejo também que isso de algum jeito me levou a um estado de introspecção, de querer só para eu, porque não brincava com ninguém. Então o yoga trouxe isso também para mim, de poder me doar mais, e no relacionamento comum também me poder doar mais isso, porque isso aqui é um caldo que a gente vai colocar os nossos ingredientes. Sim. E esse caldo tem que ser gostoso para nós dois. Sim, ou para as pessoas que estão envolvidas no relacionamento, tá? E a gente se relaciona com as humanidades do outro, com os furos do outro, né? Exato. É isso a vida. E aí, se nós dois colocamos esses ingredientes, tá funcionando bem, não tem por que alguém tá, sabe, amiga, sabe, que faz isso, faz o outro. Se tá funcionando pra você, tá tudo bem. Ou seja, o que funciona pra mim, não necessariamente vai funcionar pra o Bruno, A gente, pra a gente fica querendo também se enquadrar sei lá, no que foi falado pra gente que é o certo, né? Uma coisa tradicional, bom. Uhum. E isso eu sempre uso até quando eu tô dando aula, assim, às vezes as autopesquisas, né, esses swadhyayas, esses autos estudos que eu fiz no meu corpo, eu levo pro aluno. Eu vejo que tá desequilibrando, eu falo, coloca o peso mais nos dedos, do pé mais pra frente, isso pra mim funciona. Aí eu falo, isso pra mim funciona. Vê se funciona pra você. Investiga em você. Mas segue investigando, porque talvez você vai ter uma dica muito mais legal até pra trazer de volta pra mim, assim, né? A relação, ela tem que ser viva e sempre porosa. Outra coisa que eu queria falar, que era de uma situação também que tá acontecendo com uma amiga que é mãe, e que o filho agora tá mudando, decidiu ir morar com o pai que mora fora do país. E eu acho que essa habilidade, assim, eu já treinava desde a infância, assim, de tentar me colocar dentro das mais diversas perspectivas, assim, não tomar tanto é que eu tenho essa dificuldade de tomar partido de um partido político, assim, eu sempre vou tentar olhar o que os dois estão falando, o que tem de legal ali, e a gente sempre fala, né, todas as pessoas, gente, são justificáveis. Todas as pessoas são justificáveis. Por mais que você ache aquela pessoa um puta de um escroto, as vivências daquela pessoa, a família que ela teve, o lugar que ela nasceu, a escola que ela estudou, levou ela a ser daquele jeito. Exato. Se fosse você vivendo exatamente aqueles processinhos da história, talvez você fosse ser igual, talvez diferente. Mas enfim, todos somos justificáveis. E aí o que acontece? A gente tem essa mania de fantasiar, né? Sempre o plano da ideia, assim, mas se eu tivesse com aquele outro cara que eu não dei a chance, a vida ia estar feliz.
Se o meu filho não tivesse passado na faculdade longe e ele tivesse mais perto, ia ser melhor. Lógico, o plano da ideia é o plano que a gente recria dentro, assim, né? Não é real, ele não é palpável, ele não é verídico. E aí tem aqui o nosso querido amigo indiano Dhanush assistindo a live. Ele só fala inglês, talvez não esteja entendendo a maior parte, mas eu lembro que um dia ele falou, a gente precisa... Eu achei maravilhoso essa comparação. E a gente sempre leva essa frase do Dhanush para as nossas aulas. A gente precisa dar um descanso para a ilusão. Deixa o plano das suas ilusões e da sua ideia relaxar. E aí fiquei pensando, né? Putz, mas às vezes na cabeça desse menino, né? Que ele decidiu ir morar fora, na casa do pai, ele idolatra o pai, ele idealiza. Ele pode entender, eu posso entender. E ele idealiza o pai de um jeito fora do que é a rotina de estar com o pai, do que é a vida dia a dia ali de estar com o pai. Então a melhor coisa pra ele, passa por essa experiência, que aí a gente vai ver quem é realmente o pai, quem é o filho daquele pai, como que vai ser pra mãe que sofreu, né, nesse romper de cordão umbilical, assim. Então experimentem estar, volta naquilo que a Gabi falou do Tantra, né? Mergulha, vai no fundo da experiência, dá um descanso pra ilusão e torna real. Não evita o desconforto. A melhor forma de agradecer a vida é vivendo. Vivendo a vida. Tá. Vive a tua vida. Não vai prestar tanta atenção na vida dos outros. Vive a tua vida, gente. A gente idealiza muito o outro, né, gente? Ai, gente. Essa fantasia, essa idealização de quem é o outro. Muita ilusão. Muita... E hoje tá muito, né, o idealizado do outro tá mais em voga do que a realidade. Vamos voltar pra realidade, vamos se abraçar, vamos chorar junto, vamos sentir o cheiro, vamos pisar no chão e sentir dor da pedrinha. Isso acho que é yoga na vida também, fora né? Do tapetinho. Mas assim, acho que estamos faltando 5 minutinhos de mensagem boa, assim, que eu acho que a gente pode trazer. Faz essa reflexão. Alguma vez realmente você foi desamparado por essa consciência que a gente acredita, né? Que traz essa sustentação? Provavelmente não. Então, assim, por mais que venha o medo, venha a ansiedade, venham as depressões, as dúvidas, confia que esse caminho está sendo construído e está sendo construído juntos, assim. A gente se cruzou nesse caminho, não tem ninguém assistindo a gente que não seja alguém que participa das nossas vidas, que sabe realmente quem a gente é, até pra gente poder ser a gente aqui e não precisar ensaiar nenhum personagem. São nossas experiências. Sim. São nossas experiências que trazemos aqui. Eu também estava deprimido, eu também fiquei ansioso, tudo isso. Mas eu tô aqui. O comentário da Nívia. É isso, que é perfeito é quem a gente não conhece, quem a gente idealiza. Exato. Então, assim, nunca casou? Experimenta casar. É bom pra treinar isso. Eu nunca imaginei que ia casar. Eu tô 4 anos, 7 anos. Casamento Não, tá indo pra 5. Sei lá, 5 já. pós-doc da vida. Casamento, quem já casou, tá casado, espera casar um dia, gente, é pós-doc de vida, assim, relação ali, vida real o tempo inteiro. A gente não vai casar pela internet e manter um casamento pela rede social, entendeu? E tantos formatos. Você vai engravidar pela internet. E tantos formatos, né, de casamento. Antes de fechar, casamento. Você já foi casada? Por pouco tempo. Eu achava mesmo, por ver a sua vida assim agitada agora na vida social noturna de Campinas. Aliás, quem quiser encontrar essa beldade, que tá cansada, mas é bonita, só passar no Alma quando tiver música brasileira. Silene, vai, cadê o bonde das brasilidades? Porque eu nunca vi amar uma brasilidade, um Alma. Gente, eu fiquei casada 18 anos da minha vida. Você tem quantos? Quanto que eu pareço? 35. Gente, deixa eu contar. Conheci Gabi no Instituto Ishvara. Vi aquela menina entrando, assim, ela usava um lacinho, assim, ela amarra... Exatamente, ela dá esse lacinho no cabelo. E ela falava, nossa, que legal, né? Ela tão jovem procurando o yoga. Fui dar aula no Shanti, Gabi. Eu falo, nossa, ela vem ela de novo, adolescente. Aí um dia eu descubro que ela tem um filho lindo, que é o Budi.
10, vai fazer 10. Eu Vai também fiquei fazer 10, chocado. Jesus mas, amado, é. parece uma menina de 22, 23 anos. Mas é muito louco, assim, né? Porque eu acho que a Gabi, ela faz esse trânsito geracional. Ela casou muito... Você casou com quantos anos? 20 anos. Ela casou com 20, mas Imagina começou isso, a namorar gente. com... 20 anos. 16, 17. Ela começou a namorar o namorado, o marido dela, com 16 anos. Então pensem, né? Nisso que a gente fala, né? De não tem uma fórmula, não tem uma caixa, né? E às vezes as outras gerações tinham essa coisa de querer passar a fórmula, né, da família Doriana pra frente. Não, porque pra mulher ser família feliz, Doriana. tem que ser casada, não pode ficar pra titia, tem que encontrar um marido que sustente a casa, tem que ter tantos filhos, babá. E hoje em dia os jovens de hoje em dia já não caem mais nessa, né? Mas eu acho que ela fez muito bem esse trânsito, assim. Então, ela conhece o namorado dela muito cedo, ela casa muito cedo, 16 anos. Vamos pensar. O quanto de outras experiências ela teve que não fosse o casamento. Ela é uma expert em casamento. Eu Se sou, você eu vou- Exatamente. se você ela é ótima nisso. Se você que tá casando agora tem dúvidas de como é um casamento, Ela é uma procura. Mas assim, PhD. se você quer conseguir conselho de ser solteiro, não vai ser com ela. Não vai ser. Gente, não vai ser com ela. Porque ela tá aprendendo isso agora, você entende? Tá vendo? E isso Sabe é isso da lindo. importância de viver os processos? A gente volta novamente a isso, lindão. De viver os processos. Bruno é meu coach. Eu e Juliana, ó, mãos dadas aqui na proteção. Juliana é terapeuta da Gabi, gente. É bom fazer análise. Escutem seus terapeutas. Mergulhem Tamo juntas, no que eles, galera. no que eles falam. Não, e aí é uma fase de muita redescoberta, assim, né? E a gente se entregar pro que a vida tem a nos oferecer Não é fácil. não é fácil, tem que bancar, tem que saber o que quer. E também é se entregar também, né? Eu tenho uma facilidade, como eu me entrego muito fácil. Né? Deixa eu fazer uma pergunta quente. Ai, meu Deus do céu. Gente, se Suzana estiver aqui, ela vai amar. Fala. Amiga, a gente tá em junho, né? Ai, para. De junho Bruno! Você falou que eu podia perguntar. De junho de 2022 a junho de 2023. Não acredito que ela já sabe. Você pode não responder, você sabe que aqui tudo pode. E essa pergunta pode ir pra você também, Jesus. amiga, amigo que está em casa. De junho de Eu tenho 2022 a junho de 2023, quantas vezes você se apaixonou? É. É porque assim, Não precisa falar. eu não Alguma. sei. É porque talvez eu nem lembre quando eu tô É que eu não faço nada sem paixão. Mari tá Fugiu aí, bem, ó. fugiu bem. A gente não faz nada sem. Eu não faço nada sem paixão, vocês também não. Tá. Eu não vou sair com ninguém sem estar muito afim de saber. Acho que é a Ana Cristina. Casei com 20 também, mas me separei com 24. Eu sustento. Olha. Ai, eu sustentei isso Ana, aí. você não aguentou mais do que 10 anos. Você quebrou a fórmula. Gente do céu. Eu passei, eu debutei, na verdade. Mas não, me apaixono. E Me entrego. eu gosto de falar desses assuntos. Você casaria novamente? que é casar? Eu pra sabia que ela ia entrar. Gente, eu falo, o ser humano, a gente é fucking predictable. Não sei, gente. É Mas muito tem vários previsível. formatos de casamento, né? Formatos de casamento. Alguém aí tem um formato de casamento talvez um pouquinho diferente? Vamos deixar rolar, mas tudo bem. Me fale mais sobre isso. É paixão demais, bicho, silêncio. Me fale mais sobre possíveis formatos de casamento. Bom, entendendo o que se quer. Claro, depende do que você E aí dos se alinha ingredientes. também, alinha as expectativas do outro, as suas expectativas e as expectativas do outro. E também sai das caixinhas que a sociedade diz que você precisa se encaixar. Tipo, eu escuto bastante, você vai refazer sua família. Eu tenho sempre amigos que têm amigos pra me apresentar, assim, bastante. Deixa eu puxar um gancho importante disso que ela falou, assim, Ai, perdi. É o chá que ele tá lembrei. tomando. Olha aí, Ele tá tomando chá. no meu casamento eu entendi que eu precisava ter meu quarto Separado. separado. Isso é maravilhoso. Eu acho que casa separada pode funcionar também. Isso é maravilhoso. A gente tem horários muito diferentes. Quem me conhece sabe. Eu sou da Gente, noite. Chega meia-noite. Eu sou de dia, ele de noite. Pelo amor Ele de Deus. acorda. Eu acordo 6, Ele- 6 e meia. Galinha Ele- casou com a coruja.
Esse é o nosso casamento. Galinha casou com a coruja. Mas assim, o que eu queria falar? Eu tenho achado lindo esse processo de vocês, mulheres lindas, que a gente ama, estarem se colocando mais, entendendo quem vocês são. Mas, e eu sei que muitas amigas aqui presentes podem falar sobre isso, essas mulheres têm assustado os homens pra caceta. Nossa, eu assusto pra caramba, gente. Homens, Vamos assustar, vocês amor. não estão preparados pra esse tipo de mulher que não precisa ser enganada pra ir pra cama, que não precisa ser presenteada, agradada. E a gente vê que tá rolando uma escassez, assim, de homem pra dar conta do que as mulheres já estão fazendo. Então, assim, se esse vídeo chegar em algum homem, caras, corram atrás. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente deve a conta de terapia para a Disney. Isso que colocaram na nossa cabeça de príncipe encantado, que vem com cavalo branco, de salvar. Salvou de quê? Do que? De quem você vai me salvar, gente? A Silene falou que acabou de desistir de você por causa do seu horário matinal. Eu fiz um vídeo de Jorge desfilando naked by the pool, Silene, que eu só pensava em você. Tá valendo 100 mil reais, sim. Eu divulgo. Não, mas aí o que eu fico pensando, né? A gente deve muito essa conta pra Disney porque é o que a gente foi ensinada, né? Sei lá. E eu passei muito por isso, mas o que eu vejo agora? Que, né, você falou por quantos você já se apaixonou em um ano. Uhum. Mas de verdade, assim, eu tô bem apaixonada comigo, eu tô bem tranquila comigo. Sim. Tô. Eu acho que as Ótima, mulheres então, as mulheres já estão aprendendo a ser valente, mas os homens ainda não conseguiram sair do lugar do príncipe encantado. Com toda a lábia, mas assim, zero atitude pra lidar com atitude. atitude. Pensando que são os príncipes encantados. Mas assim, a gente também se entregar pras experiências da vida, pros encontros, é bom, né? É só o que tem que ser. A vida é isso. São esses encontros, é o presente. E acho que fechamos. Gente, se vocês Vocês têm quiserem. perguntas? Vocês têm perguntas? Nossa, eu tenho até medo depois dessa pergunta aí do Bruno, nem sei. Príncipe depois do Covid, exatamente. Exato. Porque nem beijar não dá conta mais. Até isso, Nívia, tá difícil. Vocês estão realmente assustadoras. Eu sempre mando pra Gabi uma figurinha da Arlequina fazendo uma língua assim, com o bastão na mão. Eu falo, gente, acho que hoje em dia as mulheres aparentam pros homens assim, uma assassina, né? Tipo, se eles veem uma mulher com tesão, com vontade, que não quer casar, que não quer namorar, tipo, pica a mula. É que você sai do formato, né? Do conhecido. E assusta sair do conhecido, né? O desconhecido é um lugar desconfortável, né? Sim. Mas a gente gosta de falar de amor, né? Sei das histórias. E Sabemos muito bem. E assim, cara, a gente falou, né, isso antes de fazer a live, assim, muda o endereço, muda a casa, mas a gente vê que as histórias, assim, do momento são muito parecidas. E eu acho que isso dá indícios do que a gente tá precisando trabalhar também, né? Volto naquilo, assim, qual que é a fórmula do meu remédio? Tô procurando nos lugares certos. Isso. Aliás, Você gente, tá indo Gabriela na pode dar farmácia dicas. correr, tá pra Dica do quê? Gabriela pode dar dicas de onde ter bons encontros. Onde que você tem encontrado, Gabi? Fala pra gente. É na Não tem meditação? encontrado. Não tem encontrado. Gente, se fosse que você Gabriela. sai pelas noites. Ai. Vê só as pingas que eu tomo, os tombos que eu levo. Tá, vamos fazer. Deixa eu fazer essa pergunta. Gabriela, você está no Tinder ou no Happening? Gente, se ela tivesse, Não tô ia ser precisando, mais não tô paixões. precisando. Ia ser mais paixões pra administrar. Mas não, ela não tá Não tô, precisando. não tô. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Naturalmente. Uai, 0 perguntas. Deixa eu ver se faltou trazer Amanhã é dia dos algumas. namorados. Vocês têm namorado? Nossa, gente. Eu me namorei agora por Nossa. esse Jesus in my Deus house. paraguaio. Esse Jesus Christ, it hurts. Outra coisa pros professores de yoga, ó, a gente não dá mais aula em Dia dos Namorados, porque assim, é sério, gente, porque as pessoas querem que a gente esteja lá preparado pra dar aula, pra desmarcar na última hora, pra sair. Exato, Nossa, gente, não faz gente. isso Não faça isso com o professor de yoga. Não Amanhã faça tá não. tudo Desmarca, certo, pode desmarca parar. antes, não faz isso com Desmarca terapeuta, não faz isso com massagista. Desmarca antes. Aliás, se for desmarcar, avisa com um mês antes. Um pra mês. gente, pra gente programar. Porque a gente. Bom, todo mundo tá passando por perrengue, gente. Não tá sendo um momento fácil pra nós, professores.
Tá bem delicado. A gente vê que tá todo mundo divulgando desesperadamente, né? E tem esse incentivo, não, você precisa divulgar, você precisa divulgar, você precisa divulgar, você precisa divulgar. Se a gente começasse, né, a ganhar coins ali por divulgação, não precisaria ter alunos. Mas não tá fácil. A gente também tá passando por um período esquisito. Aí estamos tentando entender o que é esse novo mercado que estimula a gente a divulgar, se posicionar na rede e não ter aluno, mas ficar bem posicionado na rede. Mas não é o que a gente, não é o que a gente quer. Novamente, quanto dinheiro você obteve dos seus seguidores? Essa é a pergunta. Me diz. E quanto tempo, né? Aí vem Quanto Mujica tempo você falando. dedica? E compensa gastar tanto tempo? Gente, onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca a nossa energia. Em tudo. Tudo. Colocou atenção, tá ali energia. Então vamos entender pra onde a gente quer direcionar essa energia. E também trabalhar com sakya, né? Com veracidade. O que a gente quer fazer, qual é o nosso propósito, nosso jeito de trabalhar. Com Tão a tua individual, veracidade, né? com a tua verdade. Com a nossa verdade, assim. De poros abertos, sem... Nívia colocou aqui, né? Muito tempo gasto. Eu, por exemplo, eu sinto que se eu fico muito tempo aqui nisso, no celular, primeiro, começa a me dar dor no pescoço e nas costas. Desvitaliza, Batata. Me desvitaliza. Eu começo até a sentir o meu laríngeo comprimido, assim. Então eu vejo que da minha fórmula ayurvédica, medicinal, quanto mais longe eu estou do celular, mais saudável eu fico. Mas Adoro a gente tomar- faria um podcast, nosso. Sim. Mas nesse- pra falar da vida assim, desse jeito. desse jeito. Vocês sendo- acharem legal. Eu Sendo amei a o podcast. gente. A gente tá com essa ideia aí com Eu a amei Jay. os Não sei se ela tá aí podcasts. ainda. A gente tá com uma ideia de fazer um podcast pra falar do yoga fora do tapetinho, das nossas vidas. Isso. Que é bastante coisa que acontece. Tá melhor que Netflix, bem melhor que Netflix. Ai, eu não tenho paciência pra Netflix. Nunca, nada que me prende, assim, que não seja vida real, que não estimule a minha imaginação. Por isso que eu amo os livros, porque eu consigo imaginar a cena, eu não vai pra mim. Mas talvez essa ideia de compartilhar um pouquinho a vida no podcast seja pra nos aproximar, né, dessas humanidades, das nossas histórias que vão se entrelaçando e aí a gente compartilha muito a vida e pode se ajudar e dar risada junto. A gente faz isso o dia inteiro, na verdade, é só a gente liberar os áudios. Exato. Eu não sei, porque assim, a gente acaba, sei lá, eu ouvi outro dia de não sei quem, de uma amiga, que eu sou criadora de conteúdo, por estar solteira, eu sou uma criadora de conteúdo para os amigos. Que absurdo isso aí. Mas é legal, assim, porque às vezes eu sinto também que tem essa... sei se é tudo Você isso. está alimentando, às vezes, a ilusão Nossa, de mulheres é muita casadas que não fantasia, têm gente. esse impulso, às vezes, de separar, né? Então eu acho que ver o outro que conseguiu dá esse desejo de, nossa, mas me conta, né? Mas a pessoa tem que saber, o que foi pra ela não vai ser o que seria Sim. o que foi pra você. Mas realmente a vida da Gabi é interessante, gente. Quem quiser, quem tiver aí um dia triste, Gente. tiver algumas passagens Nossa, engraçadas. mas eu canso, sabia? Porque é bastante energia que gasta, né? Total. Pra o quê? Pra viver? Pra viver. É bastante energia, gente, que A gasta pra gente viver. cansa, né? Mas a gente falando de amor, a gente é tudo, né? Amor é tudo. Pra quem, com quem, de que forma. Sim. Tudo que a gente faz na vida tem amor, tem doação, né? Então tá bom, vamos encerrar. Vamos encerrar. Pra Obrigada, gente. Gente, muito obrigado por terem vindo, por ouvir todas essas baboseiras Nossa, gente. desses três Eu não não sei se a gente deixa gravado profissionais. isso, será? A Nívia ajudou a gente pra gravar da última vez. Hoje eu fui ver um tutorial de como grava live, porque nem isso a gente sabe. Mas assim, é assim que a gente quer seguir. Eu não quero saber muito do que é o Nossa, Instagram. a gente tá escolhendo não saber, Eu gente. tô Pelo amor escolhendo de não Deus. saber muito do que é o Facebook, Twitter não temos. Não temos nosso site. E vai ser sempre assim. Nosso não, site sempre é a não gente, sei. O na nosso verdade. site é a gente. Mas a gente aprende tanto o tempo inteiro que talvez o exercício, assim, pra gente terminar, seja o desaprender. Desaprende um pouco, sente mais e desaprende. Desapega um pouco dessa mente analítica que fica julgando, interpretando o tempo inteiro, porque isso cansa, exaure a gente. Sim. Então, Ah, Chocoral Fajores. Sim. Carol. a gente quer patrocinadores. Ah, gente, não, A é gente real. quer um favor, É real. patrocínio. Patrocínio Chocorá, Tá. amiga do Jorge Carol, que faz os Os alfajores paraguaios artesanais muito maravilhosos. Lindo presente, aliás, pra você dar pro teu amor aí. Não sei se vai dar tempo de entregar amanhã, mas. Ah, sempre come tem nos você nossos também, você não tem cafés. um amor, você pode comer, Um você se ama. Beijo, Nívia, Danos, Aninha, Cristina, Beijo pra todo Miriam mundo, Dias. Elaine, maminha,
Ai, tia Dali acabou Você de pode, tipo, entrar. ir pra baixo. Paula, lá da Medsou, acabou de entrar. A gente vai deixar gravado, Paula. Não sei nem se a gente Sil, deve, Sil porque veio depois de tudo que a também. gente falou aqui, eu tô até Sandra preocupada. entrou Minha- também. Gente, em obrigada, junho. Deixa eu só lançar uma novidade, nem a Gabi sabe ainda. Ai, meu Deus. Mas a partir de junho a gente quer começar a fazer um novo modelo de aulas. Estamos ainda pensando num nome aí, mas talvez Turn On City, que é de percorrer e dar aulas em lugares da cidade de Campinas, usar o balão do Castelo, usar o balão do Dalben, mas assim, colocar ali às vezes no meio do trânsito mesmo para trazer o que é esse yoga potente na vida e tentar chegar em mais pessoas também, né? Às vezes tem gente que quer praticar e não conhece. Acho que com todos nós fomos assim, né? Imaginem se vocês que praticam, se vocês tivessem tido o yoga na escola, ou talvez conhecido por algum familiar. Hoje em dia eu acho que tem mais o acesso, mas ainda assim é precário, né? E tem muito uma idealização do que é o yoga, né? Para fazer o yoga eu preciso ser flexível, para fazer o yoga eu tenho que ser magro, e a gente sabe que não é nada disso, assim. Tem muitos yogas e não tem melhor escola de yoga do que a vida, assim, que é esse entender o outro, entender o coletivo, colocar o nosso ego no banquinho da disciplina quando precisa, dar o remédio dele quando precisa, e tentar ser feliz e honrar, né, a vida. Isso que o Jorge falou, a melhor maneira de agradecer a vida É viver a vida. é viver a vida, é vivendo. É isso aí. Um beijo beijo, e um gente. brinde, fiquem bem. Ai, já tomei tudo, nem tenho Ah, já nada tomei mais na tudo. taça. Durmam, A gente vem com a taça. durmam bem e que comece junho, gente. Um beijo em todo mundo. Beijo. Obrigado. Beijo. Namastê. Tchau. Namastê. Onde que encerra, Gabriela?